Senhoras e senhores, agora que Takara Tomimoto atualizou, a gente pode falar sem medo, não só do Mami-Curse, mas também do Meteor Dragon. Meus amigos, hoje a gente tem muita notícia, a gente vai falar do mangá também, então você já vá se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Primeiramente, vamos falar aqui do Mami-Curse, meus amigos. Tá chegando um Bem-Múmia por aí, cujos combos eu já vou explicar pra vocês. Nós temos o Mami-Curse, que é o combo padrão, vindo com 7,55 e o Edge. Também tem o verde nessa cor de zumbi, vindo com 460 Ciclone. Depois nós temos o Pegasus Brush com Massive 385W. Depois nós temos o Sol Eclipse com C970 Transpoint, Dranderg com 755 Glide novamente para acessar ele mais fácil. E também nós temos aqui o Wise Tiger vindo com 480 Low Rush. A habilidade do Mami-Curse é justamente essa ponta aqui da corrente que sai de dentro dele para atingir os adversários, jogando ele pro fundo das areias do deserto. Como ela pode ir e voltar, a gente tem um modo de ataque e um modo de defesa, já que ele pode ficar tanto mais fechadinho ou então com esse desequilíbrio pra ponta pra frente. Já agora a Hatchet 755, gente, a gente tem suporte a todas as Hatchets aqui no Mami-Curse, não se preocupem com isso, mas veja que formato curioso que ela tem. Ela é toda aqui como se fosse essa bolacha que vai contornando ao redor com os atributos 6, 14, 10, 55. Ela é descrita como uma Hatchet que reduz a vibração do Bane com placas distribuídas para não ser tão fácil de eclodir ela, apesar de ter um encaixe simples. A parte do Bane não vibrar tanto é uma boa, inclusive acredito que ela deve dar um suporte aqui para essa corrente, que vai ficar saindo e voltando e não ficar tilintando tanto durante a batalha. Falando ainda de coisa de luxo, nós temos aqui Meteor Dragon vindo com 370 Jolt, gente. Esse é o nome da BitJ que tá chegando aqui com o nosso novo Bane. O Meteor Dragon já vem na sua característica caixa preta, como todos os outros Base canhotos de X até agora, mas o que faz ele ser ainda mais especial é justamente o seu lançador. Quem aqui não tava querendo justamente um lançador canhoto de cremalheira e mais ainda com aquela cremalheira grandona do Tyson? Pois bem, tá chegando aqui na versão azul para todo mundo conseguir sem problemas, sem precisar daquele conjunto caríssimo de Odivinho Remake da Dragon e demais outros. A habilidade do Meteor Dragon, inclusive, que tem um formato muito parecido com o Meteor L Dragon, essa parte do canto por aqui, ela é uma parte um pouco mais pesada, então meio que a gente tem aqui como se fosse um Grand Bust aqui no formato triangular para atingir os adversários com ainda mais potência e dar aqueles golpes críticos que a gente gosta tanto. Uma das dúvidas que os Bladers mais podem perguntar é: Cypress, esse Meteor Dragon, já que é tanta referência a Metal Dragon, esse e aquilo, tem borracha? E a resposta é que pior que sim, gente, tá aqui na descrição. Blade Meteor Dragon 75, 15 e 35 com Metal Coat branco, 3 lâminas equipadas com Metal Coat branco, com uma parte mais pesada e também com uma grande borracha para dar um golpe bem forte. Metal branco, borracha, meus amigos, imagina o quão perigoso que ele não vai ser, girando para outra direção, absorvendo rotação do adversário destro e ainda tendo um pontão que é mais agressivo. Esse cara aqui nasceu muito, mas muito apelão. E a nova ponta Jolt também tá aqui com 35, 15, 40, 80, cujo formato é bem curioso. É dito que a ponta Jolt ela perde menos resistência porque a sua superfície plana é só uma paradinha pequenininha que fica por aqui. Aí esse pininho reto tá junto com mais dentes ao redor para ter o máximo de força de dash e perder o mínimo de rotação, porque não tem tanta superfície de contato na arena. Honestamente, eu acho que isso aqui pode ser até um Axel melhorado, porque vai ter a força dos dentes fazendo atrito com a Extreme Line e não vai ter tanta coisa pegando no chão e o bem girando até um pouco mais de tempo. Isso aqui pode ser um bom desafiante. Uma coisa que eu tô gostando do Meteor Dragon é que a gente tem homenagem a 3 dragões canhotos de Beyblade. Afinal, Meteor a gente já tem o Metal Dragon, Dragon veio do Tyson, Jolt aqui é a ponta que a gente encontrava nos Long e nos Dului. Pois bem, 3 gerações de canhotos dragões furiosos já estão fazendo parte aqui das nossas batalhas que vão ser lançados em dezembro. O Phoenix Flare ele não tá aparecendo ainda na Korokoro, mas a gente tem aqui sim a Dragon, aqui a imagem dele separado, comprável sem problemas. Você que queria ter a Dragon, não tinha o dinheiro de comprar aquele set gigante, não só você vai conseguir ela por aqui, como também, né, o lançador canhoto do Meteor Dragon tá trazendo a cremalheira, então você pode trazer aqui de uma maneira mais fiel, como jogar com a Dragon, todo mundo bonitinho, cremalheira, lançador, ainda que seja de uma cor diferente, todo mundo tá bem servido quando o assunto são os Base canhotos. Mas as novidades não acabam por aqui, gente. Vou falar agora do capítulo do mangá, que eu não posso mostrar as páginas, mas a tradução oficial em inglês vai sair no aplicativo da Viz Media hoje, 11 horas da noite. Enquanto essa tradução não sai, eu posso contar pra vocês o que é que tem aqui nas páginas do mangá, sem mostrar ela. Temos aqui o Kamen Zero falando todo pomposo em frente a uma propaganda que a coitada da Nine tá tendo que filmar com o celular, onde o Kamen Zero pede pras crianças mandarem as ideias de Base que elas têm. Depois de terminar a gravação, o Kamen Zero, o Sr. Zero Cross, fica todo emocionado que ele gravou mais uma propaganda sobre como ele tava lindo, e a Nine tava exausta e pergunta pro pai por que ele faz tudo isso. Ele diz que as crianças são o futuro do mundo, porque elas têm muito mais imaginação que os adultos, e é por isso
isso que é importante ouvir a opinião das crianças, porque quem controla as crianças controla o futuro do mundo. E por as crianças serem o futuro e por elas terem tanto potencial, que o futuro é das crianças e é por isso que elas são tão importantes. Nessa, o Zero Cross vai pra cima da filha, agarra ela pelos ombros e fala sobre como ela também é o futuro do Beyblade. Eu fico até pensando se, como ele fala que as crianças são tanto o futuro, que nessa que ele quis ter logo todos esses filhos, porque ele teria sua própria fonte em casa de imaginação futurística, da imaginação das crianças. É um negócio assustador. Enquanto isso, lá no parque, o time Persona tá procurando onde é que estão os caçadores de pros que estão atacando todo mundo. Eles veem até no celular que o Tree e a Four humilharam o Mestre Giro, que teve o seu bem jogado na água depois de sofrer mais uma derrota terrível, e que o time Persona era o próximo alvo deles. E assim sendo, eles se encontram, estão lá, o Tree e a Four falando sobre como eles vão derrotá-los com o seu poder do futuro, que está contido dentro do poder do Sol Eclipse. O Jackson, agora aqui vestido de Blader X, tá super empolgado, finalmente vai poder ter uma batalha com Bladers tão poderosos, vai vingar o mestre dele, e a Nine chega perguntando pros irmãos por que eles fazem esse tipo de coisa, de ficar caçando os pros e tudo mais, e eles dizem, cheios da guisada, super irônicos, sobre como eles confiam no plano do pai, sobre o poder do futuro e como os Beis do time Persona são super antiquados. A Nine fica furiosa com eles, ela se lembra também do que sofreu nas mãos do pai e fala que pra esse tipo de futuro bizarro que ele quer fazer, ela não quer fazer parte. O Jackson, vestido de Blader X, se aproxima de novo, fala que vai derrotar os dois sozinho. O Tree e a Four falam sobre como o Sol Eclipse complementa as forças e fraquezas de cada um deles, e quando o Blader X tá chegando pra enfrentar eles, a Nine diz que não é pra lutar, porque o Bey futurístico deles não tem fraquezas, e ele não pode lutar com um Bey que tenha fraquezas, com um Bey que seja antiquado, que ele não pode utilizar o Gunbrave. Ela diz sobre como que ela sabe sobre os dados futurísticos do pai, já que ela era uma das principais Beycrafters do pai. Ela escutava toda aquela história sobre a imaginação, sobre o futuro, as crianças. Quem melhor que ela pra saber como é que um Bey futurista funciona, se não ela que fazia esses tais Beys. Por isso, ela já quer colocar um dos projetos dela à prova, que é justamente o Orochi Cluster. Esse Bey só dá pra conseguir comprando por 2.200 ienes, com envelope especial da Korokoro. Eu espero que ele seja vendido por aqui. E aí a Nine, dando o Orochi Cluster pro Blader X pra ele provar como é que é controlar um Bey futurista, ele diz que vai lutar então, temporariamente, Orochi Cluster na mão dele. Ele não vai lutar de Gunbrave e ele vai utilizar o futuro contra o futuro e enfrentando o Sol Eclipse. Primeiro que ele enfrenta é a Four, e o Orochi Cluster, quando ele ataca, tem várias cabeças de cobra vindo atacar o adversário. Os ataques vêm um em seguida, um atrás do outro. O Sol Eclipse consegue tancar graças aos seus Smash Attacks, mas é questão de tempo até o Jackson mostrar aquela coisa extraordinária. Ora achava que tava com o bem do adversário na mira, na verdade ele tava lá atrás, vendo o Transkick ficando cada vez mais cansado, até que eventualmente ele vence por sobrevivência e o lado azul do sol vai caindo. Primeira vitória do Jackson. O Tree agora vem determinado a vingar a irmã, e ele vem dizendo sobre como o ataque dele é mais forte, já que afinal ele tem bem mais uppers no lado vermelho. Ele vem com seu primeiro golpe, o Extreme Dash Solar Explosion, mas a Nine fala pro Tree sobre os poderes que o Orochi Cluster tem quando ele vai pra Extreme Dash. Quando ele vem atacar com todas suas 8 cabeças de cobra, é o mesmo formato do infinito, possibilidades infinitas. E com o poder desse próximo Extreme Dash, ela fica dando todos os comandos pro Jack, como se fosse ela controlando o Bey através dele. Vem então o Extreme Dash Orochi com 8 também virando um infinito, com aquele mar de cobra perseguindo aquele Buda robótico e várias outras pessoas com os hobbies divinos que estavam junto com o Sol Eclipse. Parece que o Sol Eclipse é um monte de pessoas que vivem nas nuvens, porque não tem só o robô. É eclodido e jogado pra longe. Desse jeito, o Orochi Cluster derrotou o Sol Eclipse, ainda que não tenha sido a Nine que tenha jogado o Bey. É como se a vitória tivesse vindo pelas mãos dela, com o projeto dela controlado pelo Jackson. O Tree e a Four dão no pé enquanto tá todo mundo comemorando lá no Komaba Sushi. A Nine tá ganhando mais confiança com o Beycrafter, já que afinal esse é um projeto dela. E falando de projetos, a Multi volta, dizendo que finalmente terminou upgrades pro time Persona e um novo Bey. Ela tira o Emperor Might, a gente tem o avatar dele, que é um avatar mascarado com uma coroinha por cima. Ele meio que parece uma peça de xadrez. E agora, com esse Bey, o Orochi Cluster sendo um dos projetos da Nine, somado junto com o conhecimento da Multi, todo mundo tá preparado para enfrentar novos adversários. E dentre os adversários, a Nine tá pensando em um que é um dos mais poderosos, que é justamente o One, o número 1, aquele
aquele do cabelo branco que a gente tá vendo na abertura, que ainda não lutou, qual será o bait que esse cara vai utilizar. Vou dizer pra vocês que eu senti falta de alguns baits aqui. Até agora a gente não tem o Leon Feng mesmo do Titus, até agora a gente não viu o Phoenix Flare. Talvez o Phoenix Flare seja só lá pra janeiro, por exemplo, mas a gente já tem umas boas ideias do que é que vai estar vindo por aí. Queria muito que o Orochi Cluster fosse acessível de uma maneira mais fácil. A gente sabe até que a Hasbro vai vender o Phoenix Feather. Existe a probabilidade de ser o Phoenix Feather preto ao invés do laranja, mas eu espero que do jeito que a Hasbro tá fazendo a boa pra gente, facilitando tantos e tantos baits, eu espero que essa cor venha direitinho e esse Orochi Cluster também, ainda que demore, ainda que leve uns 2 anos. Só agora a gente tá vendo o nome de Phoenix Feather da Hasbro. Se a gente um dia tiver pagando barato, pra mim já tá ótimo. Portanto, meus amigos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do projeto da Nine, utilizar o Orochi Cluster pra derrotar os irmãos, mesmo que não tenha sido ela que lançou, porque ela é a irmã mais fraca. E aí com o Jackson ela conseguiu conquistar essa vitória. Falem que como vocês imaginam pro Meteor Dragon, pro novo Mami Curse. E já que a gente tá falando do Leon Feng, que até agora não apareceu, se você não viu o gameplay do novo Blade X Evo Battle, dê uma conferida aqui do lado. Hoje, quando o jogo saiu 4 da manhã, ou já 7, eu já tava fazendo live e eu já cobri o primeiro arco com as batalhas aqui do lado pra vocês. Faço X imediatamente e até a próxima.